Olá, Feliz Natal! Sim, é Natal. Não é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas hoje, dia 8 de setembro, a igreja celebra o Natal da sua mãe, a Virgem Maria. Você já olhou que a gente celebra a sua Concepção Imaculada, a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Se a gente faz as contas de 8 de dezembro até 8 de setembro, nós chegamos aos 9 meses do tempo da gravidez de Maria. Mas o nosso olhar, quando celebramos o Natal de Maria, a sua natividade, o seu nascimento, ele se prolonga para bem mais longe. A gente vai lá atrás, no livro do Gênesis, e escuta como Deus prometeu quando Eva pecou, Adão pecou, quando ambos pecaram. Deus faz uma promessa que ele vai fazer sim que haja uma inimizade entre a serpente, é o que Deus diz para a serpente, entre ti e a mulher eu vou pôr uma inimizade. Ela, o seu fruto, vai te esmagar a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A esta palavra nós chamamos de proto-evangelho. Primeiro evangelho é a primeira boa notícia que nós temos na Sagrada Escritura depois da queda da humanidade. E aí a gente vê que se é verdade que Eva atrapalhou a história, Adão também fez o mesmo, dando um nó na história da humanidade, Maria é aquela que a gente costuma dizer, ela desatou o nó que Eva deu. E então, a partir do seu sim, a história é transformada. A liturgia, quando celebra esta memória da natividade de Nossa Senhora, nós não temos um relato bíblico do nascimento de Maria. Existem textos apócrifos, que a partir dos quais, por exemplo, da pintura, figura o nascimento de Maria. A igreja, então, quando celebra a natividade de Nossa Senhora, o Natal de Nossa Senhora, ela vai buscar o Evangelho de Mateus e lê o chamado livro da origem, da genealogia de Jesus. Origem se diz também Gênese. Então nós lemos o livro da Gênese de Jesus, a origem de Jesus. E nós ouvimos falar a genealogia, esse que gera aquele, que gera aquele, que gera aquele outro. No Evangelho de Mateus começa a se falar da genealogia de Jesus a partir de Davi e de Abraão, para mostrar que Deus cumpre a promessa que faz ao seu povo com o nascimento de Jesus. Sentindo essa história da origem de Jesus, a gente pode pensar na nossa origem, na minha e na sua origem. De fato, celebrar o Natal de Maria, o nascimento de Maria, é celebrar o valor da vida, que a vida humana tem sentido, que a vida humana está inserida dentro de um projeto de Deus, que vai conduzindo e reconduzindo a história para aquele ponto que Deus quer, que Deus deseja, para que a humanidade experimente a sua salvação. E aí a gente ouve dentro dessa genealogia de Jesus a história de tantas pessoas, né? A gente não ouve a história, mas ouvindo os seus nomes, nós lembramos da história deles. E interessante é a figura de algumas mulheres que aparecem aí na genealogia de Jesus. Nós escutamos falar de Tamar, nós escutamos falar de Raabe, nós escutamos falar de Ruth, escutamos falar na mãe de Salomão, Betsabeia. Pois bem, na história dessas mulheres a gente pode ver como elas estão implicadas ali naquela história de Jesus. Tamar, ela teve que usar de uma esperteza para se cumprir na vida dela a chamada lei do levirato. Nós, quando ouvimos falar de Raab, nós lembramos que ela era aquela mulher que era uma prostituta que favoreceu a entrada dos israelitas na cidade de Jericó. Nós ouvimos falar de Ruth, que era uma estrangeira, era uma moabita, portanto, essa mulher que é estrangeira, que é uma mulher pagã e que entra na história do próprio Jesus, porque está na origem da família de Davi. Depois nós vemos falar em Betsabeia, que foi uma mulher que foi seduzida pelo rei Davi. Essas presenças destes homens e mulheres, cheios de pecados e cheios de falha, lembrados na origem de Jesus, fala para nós de uma coisa: a nossa história precisa ser assumida. Aí nós vemos na genealogia, é a história das famílias, é a história da humanidade. Eu e você, nós temos uma família, nós temos uma história.
Deus não quer nos salvar apesar da nossa história. Deus quer nos salvar a partir da nossa história. Os padres costumavam lembrar, os padres da igreja, não é, de um princípio muito interessante, é que aquilo que não é assumido não é redimido. Portanto, hoje o que nós somos chamados a fazer, contemplando o nascimento de Maria, é assumir a nossa história, assumir as nossas raízes, assumir a nossa origem, porque Deus quer nos curar no mais profundo de cada uma e de cada um de nós. Então, Feliz Natal da Virgem Maria para você e que você hoje possa se reencontrar com a sua própria história. Um dia abençoado.